Seja bem-vinda a mais uma videoaula. Nesta aula você vai aprender a fazer uma maquiagem para a noiva. Vem comigo! Bom, então vamos começar. E a primeira coisa que vamos fazer é deixar a pálpebra bem clarinha, bem branquinha. Quanto mais branquinho ficar, mais reais as cores vão aparecer. Com um pincelzinho limpo para esfumar, eu vou usar esse pincelzinho aqui. Ele é um pincel para esfumar médio, ele não é o pequeno nem é o grande, ele é médio. E vou usar essa corzinha da paleta da Catherine Hill. Vamos aplicar aqui no comecinho, tá? No cantinho interno. E ficar só aqui no comecinho dos olhos mesmo, como eu vou fazer agora. Tá? A gente não vai chegar nem no meinho da pálpebra, a gente vai ficar só aqui no comecinho mesmo, no cantinho interno, subir um pouquinho. Aplicar mais um pouco. Vou subir aqui perto da sobrancelha. Vai ficar assim. E no outro olho a gente faz a mesma coisa. Agora, com o pincelzinho de esfumar maiorzinho, o maior, o gordinho bem fofinho, a gente vai esfumar o cantinho externo. Vamos usar esse marronzinho queimado para fazer de fundo. Você deve esfumar na diagonal, assim, ó, tá? Do meinho pro cantinho externo do olho, na diagonal. Dessa maneira. Pode passar mais produto. E vá fazendo os mesmos movimentos. Faça a mesma coisa no outro olho. Os dois olhos prontos. Agora vamos aplicar o marronzinho mais escuro. Eu vou usar esse marronzinho que tá aí na tela, que é o da Tracta. Ele é um marrom bem escuro, ideal pra gente fazer a transição. Ó, eu vou aplicar abaixo do côncavo. No cantinho externo. Chego até o côncavo. Tá? Devagarzinho,
Eu vou puxando ali pro meio da pálpebra. E chego no côncavo com bastante delicadeza, com a mão bem leve. A mesma coisa no outro olho. Deixar bem esfumadinho esse aqui. Depois a mesma coisa no outro olho. Feita esta etapa, vamos aplicar agora o pretinho, a sombra Carbon Black da Tracta. Podemos aplicar com esse último pincelzinho que a gente usou para aplicar a sombra marrom escuro. Vamos começar aqui no cantinho externo, rente aos cílios. Vá subindo com essa cor preta até um pouquinho antes de chegar no côncavo. Eu vou voltar com o pincelzinho médio, que é aquele pincel de esfuma médio, tá? Ele é pequeno, ó, mas nem tanto. Ele é um pouquinho mais abertinho, as cerdas dele. E a gente vai suavizar um pouco essa marcação aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui. Agora eu vou voltar com um pincel maior para esfumar mais ainda esse cantinho aqui. Com o mesmo pincel, a gente vai pegar um pouquinho daqui e puxar para trás, para dar uma esfumada nessa marcaçãozinha que ficou, puxando para trás. Mas eu não preciso me preocupar muito com essa parte aqui que ficou aparecendo, sabe? Que tem uma cor muito diferente da outra e nenhuma transição, porque depois a gente vai aplicar um brilho aqui nessa parte e vai disfarçar essa transição aqui que tá bem forte, tá? O importante é deixar bem esfumado aqui toda essa área, tá ok? Depois faz a mesma coisa no outro olho. Feito nos dois olhos, vai ficar assim. A parte de baixo a gente vai fazer a mesma coisa. Começar com um branquinho, né, um clarinho, a mesma cor que a gente aplicou no começo, e depois escurecer. Agora no cantinho interno dos olhos, a gente vai aplicar essa corzinha da paleta da Catherine Hill, que é uma corzinha com um leve brilhinho, tipo um iluminador. Vamos iluminar essa parte abaixo dos olhos.
e vai ser a mesma cor que a gente vai usar para iluminar a sobrancelha. Por isso a gente já pode usar um pincelzinho chanfrado para passar tanto aqui abaixo quanto abaixo da sobrancelha. Agora eu vou pegar o pincelzinho pequeno, mas também fofinho, e vou aplicar tanto a cor marrom escuro quanto a cor mais escura. O marrom escuro vai chegar perto do branquinho e a preta vai chegar mais ou menos até aqui, ela vai ficar mais no cantinho externo mesmo. Então, a marrom escura vamos encontrar com o branquinho. Vou usar esse super brilho da Boticário e vou aplicar com os dedos. A gente vai aplicar só até o comecinho aqui, tá? Só até assumir a transição. Vamos ficar com esse brilho mais na parte clarinha, tá bom? Você pode aplicar com um pincelzinho pequenininho também. Demora um pouquinho mais. Bom, agora eu vou terminar fazendo um delineado de gatinho e aplicando rímel na parte de baixo dos cílios. Bom, finalizei já. Terminei também a pele, fiz a aplicação do batom e iluminei adequadamente, como eu já ensinei nas outras aulas, preparação de pele, iluminação, contorno, delineado, aplicação de cílios, então tudo isso vocês já sabem. Tá ok? Normalmente, maquiagem pra noiva é uma coisa bem suave. Então, só o olho assim mais marcado, ficou assim, finalizado. Ficou dessa maneira. O batom eu usei o da Revlon, que é esse que tá passando na tela. E peguei uma sombra que eu tinha sem marca mesmo, qualquer sombra que você tenha, eu usei na mesma cor do batom, era uma cor meio pêssego, sabe, brilhante, e apliquei no meio dos lábios pra dar um brilho. Eu espero muito que você tenha gostado e fique atento às próximas aulas. E lembre-se, qualquer dúvida que você tiver, pode me perguntar aqui abaixo da aula que eu vou responder com o maior prazer. Muito obrigada. Tchau, tchau. Hey you, can I learn your flavor? It's brand new. Now it's in the papers, all I seem to see. Must be something underneath. Take two, I'm still trying to figure out what makes you hard on the call. I guess it comes from your heart, cause when your head's right, you take your time, there's something about the things you like. Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu vou te ensinar como fazer a preparação e aplicação de rena da marca Glance. Essa marca eu tenho usado ela há pouco tempo, porém é uma marca que eu tenho gostado muito. Então eu vou te ensinar como fazer a preparação e antes de tudo eu quero te mostrar esse palito, que é um palito tanto aplicador quanto palito medidor, tá? Você vê que tem uma colherzinha aqui e nas outras aplicações e preparações de rena eu ensino a fazer com a própria colherzinha que vem na rena. Só que essa daqui eu gosto muito, eu acho que é um investimento muito bom para você fazer, porque você vai conseguir de uma vez por todas entender sobre medidas, sobre a medida ideal, tá?
Então, para a preparação, eu vou usar aqui duas cores. Eu vou usar a castanho médio e a castanho escuro, tá? Porque a modelo, ela tem o pelo mais ou menos médio, tá? Então, eu não gosto muito de usar castanho médio pura, porque eu já falei sobre isso até lá no e-book para vocês, sobre como escolher o tom ideal de rena. Porque a castanho médio, ela puxa para um tom muito marrom. Então, a média junto com a escura vai dar o tom perfeito de um castanho médio, que seria o tom do pelo ideal, tá? Não um marrom. Então, vamos lá. Lembrando que para fazer essa preparação e qualquer outra que você for fazer de outra marca, são 2 medidas dessa colherzinha, tá? Sobre essa colherzinha aqui, eu não falo sobre ela nos materiais que eu utilizo, porque eu também comecei a usar há pouco tempo, então eu tô falando aqui somente nessa aula. Porém, você consegue encontrar ela em lojas de cosméticos ou pela internet, naqueles sites que eu passei para você, lá no bônus, onde está a lista de materiais e fornecedores, tá bom? Então, vamos lá. Vão ser 2 medidas cheias dessa colherzinha. Como a minha modelo, ela tem o pelo um pouquinho mais puxado para o médio, o que eu vou fazer? Eu vou usar o castanho escuro, uma medida um pouquinho maior, no caso são 2, porém eu vou usar uma medida maior dessa e menor daquela, para dar 2 medidas certinhas. A medida maior vai ser a castanho escuro, tá? Então, eu coloco a pazinha bem cheia de castanho escuro, porque é como se fosse uma pazinha e meia, vamos dizer assim, tá? Como se fosse 80% aqui, ó, da castanho escuro e o restante da castanho médio. Ó, todas as renas, elas possuem esse lacre, tá? Então, esse lacre, você sempre deve manter a sua rena com ela, porque ela que evita de fazer com que a sua rena oxide, tá bom? Oxidação significa o quê? Ela vai perdendo o efeito, ficando no tom escuro, muito preto. Se a sua rena estiver preta, pode saber que ela está oxidada. Consequentemente, ela não vai fixar. A oxidação acontece a partir do momento que o produto vai entrando em contato com o ar, tá? Então, primeiro com o lacre, depois com a tampa. Agora, eu vou pegar uma medida um pouquinho menor da castanho médio, que é a que eu falei pra você, que ela puxa mais pro marrom. Ela é uma medida rasa, tá? Pronto. Vou tampar. Cada rena tem a sua preparação específica, tá bom? Então, assistam com calma todas as videoaulas para você entender sobre a preparação de cada rena, porque cada rena tem a sua forma específica. A Rena Glance eu trabalho assim, com 2 medidas. Eu faço 5 aplicações do fixador da marca que vem junto com ela aqui na mistura. Então, eu coloco 5 gotinhas. Coloquei 5 gotas. Agora, água filtrada, tá? A água filtrada eu vou colocar umas 2 borrifadas, bem pouquinho, tá? Não vou colocar muito não. E vou misturar com o mixer que eu já falei pra vocês sobre ele, tá? Primeiro eu vou fazendo assim, ó, uma misturinha antes de ligar ele, pra não voar aqui o produto, tá? E começo mexendo, ó. A textura da Rena Glance, no caso a água, vai ser menos, vai ser assim, na média de 2 borrifadas mesmo, porque quando a gente coloca o fixador que é em creme, ela por si só já começa a criar uma textura boa. Então, para aplicação, preparação dessa rena aqui, não é muita água, tá? É pouquinha mesmo. Se você vê que ela tá uma textura grossa ainda, porque a textura ideal é uma textura tipo ketchup, mas não muito grossa. Eu tô achando que tá muito grossa, eu vou lá, borrifo mais um pouquinho de água. Misturo.
Ó, pra mim essa é a textura ideal, ó. Ela é uma textura cremosa, ó, tipo ketchup. Não é uma textura que fica escorrendo, tá? Então não pode ser muito líquida e também não muito grossa, porque senão vai dificultar na hora da aplicação, tá? Então a textura ela é assim, ó, tipo um ketchup cremoso, ó. Ela não fica escorrendo, ó. Tá vendo? Então agora vamos para a aplicação. Agora vamos à aplicação, tá? Como eu disse para vocês, a modelo ela tem os pelos não tão muito escuros e também não tão claros. Então com essa mistura dá certinho para você conseguir trabalhar com pelos médios, tá bom? Lembrando sobre tonalidades, como você escolher o tom ideal de rena, eu vou falar lá no e-book de como escolher o tom, tá bom? Depois você confere lá no módulo bônus. E para fazer a aplicação da rena nessa sobrancelha, eu vou usar palitinho de madeira, mais conhecido como palito de dente, tá? Essa é uma opção bem legal, porque além disso o palito ele é mais preciso e você consegue fazer a aplicação sem borrar muito, tá? Outra dica importante, essa rena aqui, a rena Glance, ela é uma rena muito boa e além disso ela tem uma fixação muito rápida, então você tem que ter muita rapidez e evitar o máximo possível de borrar fora do formato, tá bom? Ó, então eu vou começar a aplicação aqui, vou virar um pouquinho. Lembrando que eu já fiz aqui a marcação em volta, como eu já falei em outras aulas pra você. Eu costumo sempre trabalhar assim antes de eu fazer a aplicação da rena. Eu marco ela antes de eu fazer. Eu marco no início do procedimento, eu marco e depois na hora de fazer a aplicação. Ó, o que eu quero falar também é que aqui a pele dela já tá limpa, tá? Nas outras aulas eu já demonstro pra você como você vai fazer a limpeza antes, que primeiro você vai precisar passar o adstringente ou a solução de limpeza e depois você vai passar o esfoliante, aqui ó, vou mostrar pra você novamente, pra você lembrar, ó. Esse é o esfoliante facial. Então, a pele dela já tá devidamente limpa, por isso que eu não tô fazendo esse processo novamente, tá bom? Então, vamos lá pra aplicação. Vou pegar bem pouquinho no palito, tá? Porque como é uma rena que fixa muito bem, muito rápido, eu aplico de pouquinho em pouquinho, tá? Eu aplico aqui, ó, nas extremidades primeiro, bem rente aos pelinhos, nada de ficar criando formato fora do que a cliente possui, tá? Sempre respeita o máximo possível do pelo. A rena a gente não aplica na pele, tá? Não foi feita para aplicar somente na pele, onde não tem pelo, como se você quisesse criar um formato. Você pode até puxar a pele para te ajudar, se você preferir, se não, deixa a pele relaxada mesmo. Porém, só preze em passar bem no limite da sua marcação. A marcação ela serve para isso, para delimitar aonde que você vai fazer tanto a remoção dos pelos quanto a sua correção. Ó, eu vou encostando o palitinho. Encostando e levemente arrastando, ó. Eu mais encosto ele, ó. Agora eu vou limpar esses excessos aí, que passou um pouquinho pra fora. Aqui, ó, pra limpar eu tô usando o palito de laranjeira com um pouquinho de algodão na ponta, bem pouquinho, e levemente umedecido com água. É levemente, tá? Não é encharcado. Então, estica a pele, ó.
Agora a parte de cima. Agora eu vou finalizar aqui no início. Bem encostando na base, ó. E aqui, ó, no início, eu não costumo passar muito. Em todas as minhas aplicações, mesmo que não seja ombré, que é aquele efeito com o início mais clarinho, eu costumo fazer mais assim, passar ele mais sem produto, sem muito produto. Uma dica importante é você passar o palitinho, no caso, colocar o produto bem rente aqui no limite do pelo, tá? Para criar aquela definição maior. Deixa eu passar aqui de novo. Eu passo mais a pontinha do palito, ó. Bem a pontinha, para melhorar esse alinhamento. Bem a pontinha, ó. Agora o início, ó, levemente chanfrado, sempre eu falo, ó, levemente chanfrado pra dentro, o sentido entrando pra sobrancelha, tá? Vou passar mais um pouquinho aqui no ponto alto, aqui na parte inferior, tá faltando um pouquinho, tem pelo aparecendo aqui. Faço o alinhamento. Mão bem levinha, tá? Vou colocar um palitinho, um pouco mais aqui de produto aqui em cima. E o início pode deixar assim com menos produto para ficar mais natural. Agora eu vou para outra sobrancelha. Começo pelo final, tá?
Pego menos produto, ó, não precisa pegar muita rena. E você já vai fazendo as extremidades, que é a parte mais difícil, tá? Com o palitinho bem rente aos pelinhos. Bem rente, ó. Encosta e dá uma leve arrastadinha, ó. Vai depositando. Ó, por que que é importante sempre apertar assim o palito, ó, na extremidade, para que não fique aqueles buraquinhos ou fique espaços como se tivesse faltando rena. Aí, ó. Agora eu vou tirar os excessos ali que ficaram para fora. Estica a pele. Limpa todo o excesso que ficou para fora. Sempre com a pontinha do palito. Agora vamos finalizar aqui o início, ó. O início você pode passar menos, igual eu falei, não precisa passar um monte. Só sujando mesmo com o que você já tem. Vamos tirar os excessos. Aí. Agora o início, sempre levemente chanfrado, ó. Só corrigir aqui um pouquinho, passar um pouquinho mais.
Agora nós vamos aguardar um tempo. Lembrando que se a sua cliente preferir um efeito mais natural, você pode deixar na média de 10 minutos a 15 minutos, tá? Agora, se ela preferir uma sobrancelha mais marcada, você pode deixar na média de 20 a 30 minutos. Agora eu já contei aqui 10 minutos, eu vou fazer a remoção da rena apenas com algodão umedecido em água filtrada, tá? Como a cliente ela não gosta da sobrancelha muito marcada, então 10 minutos é o suficiente. Porém, tem uma ressalva em relação a essa rena. Como ela é uma rena que fixa muito rápido, até as clientes que preferem ela mais marcada, você às vezes nem precisa deixar tanto tempo. Se você tiver em dúvida se ela já fixou ou não, é só você tirar um pouquinho do início para ver. Ó, eu quero dar uma dica para você aqui também, que eu acabei de ver uma coisa que eu acho muito interessante falar. Pode ser que alguma vez você use alguma rena de tom castanho e ela fique verde. Você vai falar, meu Deus, e agora? A rena tá verde, o que eu vou fazer? Não sei se na câmera aparece aqui, mas pra mim aqui o tom tá um pouco mais esverdeado. E aí o que você pode fazer? Você pode usar dois produtos que você já tem aí, que eu já falei aqui durante as aulas. Ou você usa um fixador, ou você pode usar o gel corporal. Os dois vão dar o mesmo efeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o gel corporal, tá? Vou passar um pouquinho do gel em cima da sobrancelha. Porque o gel ele vai dar esse efeito de oxidar essa rena, consequentemente vai tirar esse efeito verde. Ela vai ficar do tom castanho, que é o tom ideal. E o fixador ele vai ter a mesma função, tá? Aí eu vou deixar aí um minutinho e já eu volto. Agora se passou um minutinho, eu vou tirar aqui o produto gel calmante para vocês verem. Ó, não sei se aqui dá pra ver bem, mas tá puxado pro esverdeado, ó. Aí a sobrancelha automaticamente ela já fica castanho, ela fica o tom castanho. Tá vendo? Como muda? Agora eu já vou fazer a remoção da outra sobrancelha porque já deu tempo, tá? Colocar aqui, passar um pouquinho de água no algodão, água filtrada. Não sei se dá pra ver, mas eu acho que eu vou dar até um zoom aqui pra você ver melhor sobre esse negócio de rena esverdeada, pra você entender. No vídeo não fica tão verde quanto eu tô vendo aqui ao vivo, tá? Mas quando você estiver fazendo uma cliente, você pode passar por isso. Então, essa é uma dica muito legal. Agora, o outro lado, eu vou passar o fixador. Não precisa ser o fixador da marca, tá? Pode ser outra marca que você usa, não tem problema, dá na mesma. Então, eu vou, pingo umas gotinhas aqui do fixador. É pouquinho, tá? Não precisa passar um monte, não. E passo em toda a sobrancelha. E vou deixar agir também ali, ó, por um minutinho. Enquanto vai agindo, eu quero dar outra dica legal pra você. Sobre um produto inovador da marca Glance, que eu tenho usado agora no meu dia a dia. É um produto que se chama Sabonete Líquido Removedor. Ele tem esse nome aqui, ó, ele é pequenininho e ele é um líquido. Para que ele serve? Clarear rena. Então, se porventura você passou a rena e a cliente está achando muito escura, tem uma outra opção ao invés de você ficar passando o astringente, como eu ensino aqui em outra videoaula. Isso aqui é uma mão na roda para nós profissionais, que às vezes acontece de ficar uma rena muito escura e a cliente não gostar. Esse produto ele é específico para fazer isso.
Então, como que ele vai ser usado? Eu vou fazer aqui um efeito ombre para vocês entenderem melhor. Pode fechar o olho um pouquinho. Ele é um líquido, tá? Como eu tô de pé aqui, ó, como a cadeira, na verdade, ela tá levemente inclinada, eu vou colocar o dedo só para ele não escorrer no rosto da cliente. Ó, você vai pingar umas gotinhas, é coisa de umas 4 ou 5 gotinhas, ó. E eu vou deixar ele aqui um pouquinho. E aí eu vou dar uma leve penteada aqui, ó. Com uma escovinha limpa, tá? De leve, não precisa forçar, porque como ele é um produto específico que ele remove rena, então não precisa você forçar, ó. Penteia levemente. Levemente, ó. Esse produto é uma maravilha, eu tô amando trabalhar com ele. Ele nos ajuda muito no nosso dia a dia. E agora para tirar, ó, algodão umedecido em água, você não pode passar ele seco, porque senão o produto fica ali agindo, ó. Tá vendo que ele saiu aqui, ó. Como a rena já estava natural, apareceu ali, ó, que ficou mais claro. Mas se, por exemplo, fosse uma rena mais marcada, o efeito seria maior. Agora deu um minutinho, eu vou tirar a outra rena, tá? Agora eu vou tirar o fixador lá do outro lado, ó. Ó, observa aqui, ó. Como ele fica esverdeado o algodão, ó. Tá vendo? Então, esse é o tom indesejado que a gente não quer para sobrancelha. Se fosse uma rena preta, por exemplo, ia ficar muito mais verde do que eu tô vendo aqui. Porque o preto, ele tem o fundo mais frio de todas as cores, tá bom? Ó, aqui, pelo vídeo já dá pra você notar a diferença, né, de uma sobrancelha que tá passado o sabonete removedor e a outra que não tá. Olha a diferença de uma pra outra. Agora eu vou fazer o mesmo processo na outra sobrancelha. Passo algumas gotinhas aqui, umas 4 ou 5 gotinhas. Penteio. Então, você consegue clarear bem qualquer região que você errou. Se, por exemplo, você achou que... Se a sua cliente olhou, falou que ficou muito escuro, você pode usar esse produto que é maravilhoso. Olha como clareia na hora, tá vendo? Agora eu vou finalizar a sobrancelha dela passando o corretivo, tá? O corretivo vai ser o Tracta, cor médio, efeito mate, tá? Vou usar o pincel da Macrylan de ponta reta que eu já falei pra você. Estico bem a pele pra finalizar aqui, ó, com o corretivo. Eu sempre gosto de finalizar com corretivo, porque é como se fosse um mimo que você vai oferecer para cliente. A sobrancelha fica mais bonita, mais definida. Eu passo assim, não tão rente aos pelos, eu dou um leve espaço. Haste flexível aqui, ó, seca, suavizando. Agora eu vou fazer a outra sobrancelha. Eu passo bem pouquinho, ó, eu coloco bem pouquinho corretivo. Estica bem a pele.
Passo o cotonete seco de novo para suavizar. E esse foi o resultado final da preparação e aplicação de rena da Glance. E um bônus para você explicando sobre esse produto bem bacana que é o clareador de rena, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Seja bem-vinda a mais uma videoaula. E nesta aula você vai aprender a fazer o cut crease. O cut crease é uma técnica maravilhosa. Muitas pessoas têm medo ou receio de fazer porque exige muito cuidado e técnica, mas eu garanto que com bastante treino e aprendendo direitinho todas as dicas que eu vou dar, você vai aprender certinho. Vem comigo! Bom, então vamos começar. E você vai precisar de 2 tipos de pincéis para esfumar, que é um pincel mais gordinho e um pincel mais fechado, menorzinho, tá bom? Pra gente esfumar abaixo do côncavo, tudo certinho, vou explicar. E um pincel de precisão, são estes pincéis. Na parte da sombra, você vai precisar de uma sombra na cor marrom aberta. Isso significa o quê? Que é uma cor quente. Uma cor quente de marrom e uma cor de marrom mais fechada, que é o marrom mais escuro, certo? Um claw na cor branca. Esse daqui é da Catherine Hill. Um delineador e um rímel. Então, eu já tô com a sobrancelha pronta. E agora o importante é a gente deixar toda essa parte da pálpebra clarinha. Quanto mais claro, quanto mais branquinho a gente deixar essa parte, as cores que a gente for aplicar vão ser mais fiéis, tá? Então, é como se fosse assim, pensa num papel marrom. Você vai colocar uma cor roxa, por exemplo. Não vai sair tão real, né? Vai distorcer bastante. Se você colocar a cor roxa num papel branco, a cor vai sair real, vai sair o que ela é mesmo. Então, sempre pensa isso, para as cores saírem perfeitas e da cor que você vê ali na paleta, você precisa deixar a parte da pálpebra bem clarinha, tá? Bem branquinha. E é isso que a gente vai fazer agora. Você pode fazer isso com o corretivo ou com uma base bem clara e bem mate, pra não ficar escorrendo, nem ficar cremoso, nem nada. Ou até mesmo com o claw, que eu mencionei ainda há pouco, que ele é bem branquinho, tá? Com a pontinha do dedo, você passa um pouquinho do produto. A base que eu tô usando é a base da Tracta, número 02. Aplica e vai dando batidinhas até ficar bem homogêneo tudo, inclusive no cantinho aqui. Batidinhas. Vamos começar com a sombra mais aberta, a cor de marrom de tom quente.
Eu tô usando essa paleta da Catherine Hill também, nesse tonzinho de marrom. Ele vai servir como fundo, o fundo da nossa maquiagem. Uma dica muito importante é que, assim, toda maquiagem, praticamente toda maquiagem, toda sombra, degradê de sombras que você for fazer, você vai usar um tonzinho mais quente de marrom, tá? Pra fazer a transição entre as cores. Então, sempre tem que ter uma cor de fundo e depois a gente vai fazendo o degradê. Conforme você vai ver agora, eu vou usar o tom quente de marrom pra ser o fundo do nosso cut, tá? Outra coisa, sempre aplicar no cantinho externo primeiro. Essa primeira pincelada que a gente dá na pálpebra é onde tem mais produto no pincel, então é onde vai ficar um pouquinho mais marcado e a gente vai ter que esfumar bastante. O legal também é sempre você fazer os dois olhos juntos, porque assim ele vai ficando, os dois vão ficando iguaizinhos. Tudo que você fizer num olho, você vai fazer no outro. Então, eu apliquei de um lado no cantinho externo, já vou e aplico do outro lado do outro olho, no cantinho externo também. Sempre, ó, apliquei, dei uma batidinha, tá? Depois de dar a batidinha, aplicou o produto, movimentos de vai e vem, com a mão suave, a mão no final do pincel, tá? Nunca assim. Sempre com a mão leve, segurando na ponta do pincel. Começa a fazer movimentos circulares e movimentos de vai e vem. O côncavo, ele é essa depressãozinha que você sente ao colocar o dedo. É aqui que a gente vai passar, que a gente vai marcar bem, vai esfumar bastante, vai ficar um efeito bem legal. Então, movimentos circulares, pode subir um pouquinho a próxima sobrancelha, tá vendo? Mas não muito, tá? Não é lá. E começa a trazer pro seu côncavo. O cut crease que a gente vai fazer agora, ele precisa que a gente aplique a sombra até o cantinho interno, para depois a gente recortar esse côncavo e ficar bem certinho. Então precisa ser até o finalzinho, até o cantinho interno mesmo. Sempre com a mão leve, bastante paciência e leveza na mão. Tá vendo? Agora eu vou esfumar o outro lado igualmente. Se for precisar de mais produto, você vê e achar necessário, vai pegando aos pouquinhos a sombra, aplica no cantinho externo, no cantinho aqui, e depois sobe com ela, tá? Com o que ficou do pincel, você vai subindo. Nunca pega a sombra e já aplica, vou aplicar aqui no cantinho, senão vai marcar e vai ficar bem complicado de tirar a marcação depois, vai dar bem mais trabalho. Então, lembra dessa dica. Peguei mais produto, apliquei no cantinho, o excesso e levo para o côncavo.
até você perceber que já tá tudo homogêneo no cantinho, quanto no canto externo, no cantinho interno quanto no cantinho externo. Aí é o momento que já tá bom. Fizemos a nossa base. Vamos agora aplicar uma cor, um marrom mais escuro, o marrom mais fechado. Eu vou usar esse marronzinho, que é muito bom. Então, vamos com bastante cuidado aplicar no cantinho externo, dando batidinhas, aplicando o mesmo produto no outro olho. Viram? Aqui no outro olho. Viu? Agora, levemente com a mão. Bem molinha mesmo, bem levinha. Vamos começar a esfumar este cantinho com movimentos circulares. E vamos subir apenas até o côncavo. Tá vendo? Você consegue sentir, se você colocar o dedo, você vai conseguir sentir até onde ele vai, ó. Geralmente é até onde faz essa dobrinha do olho, ó. Aqui, ó, onde fez a dobrinha do olho. A hora que eu abri o olho. Mão bem levinha. Esfumou esse cantinho, vamos pegar voltar com o pincel, o primeiro pincel que a gente usou, e ali acima da cor escura que a gente acabou de passar, sem pegar produto nenhum, tá? Só com ele sujo mesmo. E fazer movimentos de vai e vem, só pra tirar a marcação. Vou pegar mais um pouquinho da cor escura, aplico novamente no cantinho externo dos dois olhos, tiro o excesso do produto no cantinho, aplico no comecinho do côncavo da parte externa. É muito importante fazer os dois lados juntos, porque tudo que você fizer no olho, você vai fazer no outro, então fica mais fácil. Um detalhe que você esquece na hora que tá fazendo o outro sozinho já faz toda a diferença. Vamos levar esse escurinho pro cantinho, devagar. Sem pegar mais produto. Eu vou utilizar também um pouquinho da sombra escura da paleta da Catherine Hill e vou aplicar no cantinho externo dos dois olhos para ficar um pouquinho mais dramático. E faço a mesma coisa. Como é um preto, eu não vou subir muito, só pra escurecer um pouquinho aqui o cantinho mesmo. Antes de cortar o côncavo, você pode iluminar abaixo da sobrancelha.
Isso pode ser antes ou pode ser depois, vou fazer agora. Ilumina com um tom clarinho, vou iluminar com esse, também da paletinha da Catherine Hill. Bem pouquinho produto. E aplico logo abaixo da sobrancelha. Não é pra ficar marcado, então passa um pouquinho abaixo, assim, puxando. Pra ela casar com a outra sombra de baixo. E depois, mesmo assim, eu vou com o iluminador em cima. Feito isso, agora vamos cortar o côncavo. Com o pau da Catherine Hill. E o pincelzinho de precisão. Passar um pouquinho só, tá vendo? Só pra carimbar mesmo ele. E agora é o seguinte, do cantinho interno, você vai subir nessa linha que o olho faz. Tá vendo? Aqui é o côncavo, nessa linha onde eu abro o olho assim, ó. Fica marcadinho, tá vendo? Então a gente vai carimbar o desenho e depois a gente vai desenhar, delinear certinho. É melhor com o olho aberto mesmo. Carimbamos. Devagarzinho você vai delineando com bastante calma. Lembrando que esse é o cut aberto. Então, nós não vamos fechar ele, tá? Vai fazer só até a metadinha da pálpebra. Eu puxo a pálpebra pra evitar as dobrinhas que o olho faz, pra ter bastante precisão. Vai delineando e já vai puxando pra baixo o branquinho. Feito isso, vamos preencher bem, deixar bem branquinho dentro. Eu vou pegar outro pincelzinho de precisão e vou aplicar a sombra clarinha, a mesma que eu apliquei abaixo da sobrancelha, para selar essa base que a gente fez com o Cló, que é cremosa, e enquanto a gente não selar ela pode carimbar e vai dar bastante trabalho. Vamos para o outro lado.
Feito isso dos dois lados. Aqui no meio é normal ficar meio borradinho, tá? Já selamos, não tem perigo de relar lá em cima e carimbar, tá bom? Agora vamos melhorar. Vamos fazer a transição entre essas duas cores. Vamos pegar o pincelzinho menorzinho para esfumar. O marrom mais aberto primeiro. Aplicamos aqui no meinho. Devagar. O outro olho. O marrom mais escuro no cantinho externo. Vamos levar ali para encontrar com esse marrom mais aberto e fazer movimentos circulares. Com o pincelzinho maiorzinho, a gente vem aqui. O pincel maior, de cerdas mais fofas, mais gordinho, ele esfuma melhor. Ele dá um acabamento muito mais bonito. A gente vai passar aqui nessa transição, para não ficar tão marcado. Bem mais natural, mais suave. Só movimento de vai e vem. Agora, com o pigmento, esse que eu vou usar é da Vult, vamos aplicar em toda essa parte mais clarinha. Vamos aplicar em toda essa parte mais clarinha. Com um pincelzinho de precisão. Dando batidinhas, eu vou aplicando devagarzinho. Feito os dois lados. Vamos para o delineado, que vai fazer toda a diferença. Delineado feito. Vamos para a parte de baixo. Com aquele pincelzinho de esfumar menorzinho, a gente vai pegar o marronzinho mais claro, aplicar abaixo da linha d'água, não é na linha d'água, aqui ó, abaixo. E o marronzinho mais escuro a gente vai aplicar no cantinho aqui externo, logo depois do delineado. Bom, a maquiagem já está finalizada, apliquei os cílios e passei rímel na parte dos cílios inferiores. Eu espero muito que você tenha gostado e fique atento às próximas aulas. Muito obrigada!
I didn't see who you came with. Bet you're looking for something new. I feel the heat with you staring up across the room. I dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. Olá, tudo bem? Nessa aula eu vou ensinar você como fazer a preparação da tintura para loiras, tá? Ou clientes que tenham os pelos bem clarinhos. Então, se você tiver esse perfil de cliente, que é uma cliente loirinha, que tem os pelos bem clarinhos, essa aula é justamente para clientes com esse perfil, tá? Para quando você for atender. Eu vou usar a tintura Reflecto-Sil na cor 3.1, que é a cor castanho claro. Essa cor eu uso ela pura quando são clientes assim, tá? Com os pelos bem loirinhos. Então vamos lá para a preparação. Esse palitinho aplicador, ele vem dentro da caixinha, tá? Então quando você comprar a sua Reflecto-Sil, a sua tinta, você vai ver que o palitinho já vem na caixinha. Então eu vou fazer tanto a preparação da tinta quanto a aplicação com o aplicador, tá? Esse suporte aqui também é próprio da marca e normalmente eu costumo fazer as misturas aqui também. Então a medida é sempre 2 centímetros de tinta, que é essa pontinha aqui, ó. Essa haste é a base da medição que você vai fazer. Então você vai medir sempre 2 centímetros de tinta. Vou colocar aqui na haste. Ó, 2 centímetros de tinta. Deixa eu tampar o meu produto. O ideal é sempre você tampar bem tampadinho, tá? Para que não oxide. E você vai misturar com o oxidante da própria marca, tá? Eu uso oxidante líquido, eu não uso oxidante em creme. A marca também tem oxidante em creme, porém eu prefiro usar o líquido, eu só uso esse, tá? Então, é como se fosse uma receitinha de bolo. Você vai usar 2 centímetros da tinta, né, que você vai medir por aqui, e 10 gotinhas do oxidante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gotinhas, tá? 10 gotas é o essencial. Aí, eu vou usar o mixer, que é o meu queridinho, eu sempre uso ele, tanto para mistura de henna, quanto para mistura de tintura. E também uso ele nos meus atendimentos de micropigmentação, para misturar os pigmentos. Como a tintura, ela é um creme, ela é igual uma tintura de cabelo, só que é uma tinta de sobrancelha, específica para essa região, tá? Ela é mais durinha, então o que eu vou fazer antes? Eu vou levemente amassar ela aqui, ó, para ela dar uma espalhada, porque se eu misturar com o mixer do jeito que tá aqui, vai esparramar tudo. Então, eu vou misturando aos poucos. Eu amasso e vou misturando aos poucos, tá? Para ir envolvendo com o oxidante aos poucos. Observe como a cor já vai mudando, porque vai misturando aqui, ó, no oxidante. Eu gosto muito de usar o mixer porque a consistência de tudo que você vai mexer, que você vai misturar, seja de henna, de tintura, de pigmento, a textura fica bem melhor, mais consistente, muito melhor do que você misturar com o palitinho, tá?
Então, mistura bem misturadinho, até que toda a tinta se envolva no oxidante, não fique nem um pedacinho de tinta à parte. A textura não é tão parecida com a rena. Na verdade, a textura ela fica tipo uma textura de ketchup, porém é uma textura mais grossinha e ela é até mais fácil de aplicar do que a rena. Ó, e esse aqui é o resultado final. Essa, na verdade, é a textura ideal para a aplicação da tinta, tá? Ó, fica mais grossinha e não cai do palito. Agora vamos para a aplicação. Agora vamos começar o procedimento de aplicação de tintura da Reflecto-Sil para loiras, tá? Ou clientes que tenham os pelos muito clarinhos, iguais aqui o da modelo. Mas antes de começar a aplicação, eu quero dar uma dica para você. Se porventura você pegar alguma cliente que tenha os pelos bem ralinhos ou bem pouquinho pelo, você não precisa fazer essa medida total, tá? Que é baseada pelo aplicador, palito aplicador, que seria 2 centímetros de tinta para 10 de oxidante. Aí o que você pode fazer? A metade. Aí você pega 1 centímetro de tinta para 5 gotas de oxidante, tá bom? Essa é uma dica muito importante. Isso serve para que você não tenha um desperdício de produtos. Então eu vou começar a fazer a aplicação, mas antes eu quero só fazer a marcação com a linha, como eu já mostrei em outras aulas, que eu gosto de fazer essa marcação antes, simplesmente só para eu fazer uma boa definição no meu design, tá? Lembrando que o design já está definido. As sobrancelhas já estão devidamente limpas, sem nenhum resquício de sujeira ou de maquiagem. Então, eu faço esse ligamento dos pontos simplesmente para eu fazer uma aplicação bem simétrica, bem certinha, tá? Eu tô fazendo bem a olho, porque como as sobrancelhas já estão medidas, já estão tiradas, é só para eu aplicar a tintura mesmo, tá? Fiz as medições aqui, na verdade passei a linha ao redor para facilitar para mim na hora da aplicação da tinta. Agora vamos começar. Aqui está a tinta, eu vou fazer a aplicação com o palito aplicador. Vou começar aqui por essa sobrancelha. A dica é, não precisa pegar muito produto, tá? E lembre-se que é da base pra cima, sempre cobrindo bem os pelinhos, tá? Porque a função da tintura, como eu já disse, é colorir os fios da sobrancelha. Ela até pode colorir um pouquinho a pele, porém, a função maior dela é nos fios. E uma observação muito importante, a tintura castanho claro, que é essa que eu tô usando, ela não é uma tintura que ela vai ficar marcada na pele, tá? Porque ela já é uma tintura natural para loirinhas, então você vai observar que no resultado final ela não vai ficar com aquela marcação na pele como aplicação para pelos castanhos médio, tá bom? Então, pressiona bem o palitinho contra a pele, porque a tintura, ela colore até mesmo aquelas lanugens, que são aqueles pelos bem clarinhos, que são pelinhos que não ficam em evidência. E a tintura tem esse papel de colorir até esses pelinhos. E o resultado final é muito incrível, você vai ver como essa cliente ela é bem branquinha, e tem algumas lanugens que são tão loirinhas que chegam a ser quase branquinhas. A tintura realça completamente, tá?
Agora eu já vou com um palitinho de laranjeira, coloco um pedacinho de algodão na ponta dele e umedeço com água. Deixo ele bem assim, ó. E já vou limpando. Você vai observar que para limpar os excessos é muito mais fácil do que a rena. Vou continuar a aplicação aqui, tampando bem a raiz dos pelinhos. Tudo que você vê de pelinho pra fora, você passa a tinta por cima, tá? Porque a tinta, como ela colore profundamente os fios, se você fizer uma aplicação mais ou menos, não pressionando bem, em todas as partes do pelo, pode ser que o pelo fique alguma parte com tinta, bem descolorido, bem certinho, e outras não. Sobre o tempo, vou te dar uma dica. Se a sua cliente gostar de um efeito mais natural, você pode deixar na média de 5 a 10 minutos. Se sua cliente preferir um efeito mais marcadinho, de 15 a 20 minutos, tá? Não tem necessidade de deixar mais do que isso, porque a tintura ela é diferente da rena, tá? Agora vamos limpar os excessos. Sempre passo o início levemente chanfrado. Costumo falar muito isso aqui durante o curso, tá? Seja tintura, seja rena, eu faço sempre o início levemente chanfrado, tá? Vou pressionar mais um pouquinho aqui na pele. Cobriu bem os pelinhos. Agora eu vou para o outro lado. Deixa eu só dar um retoque aqui nesse final. Tem um pelinho ali que ficou para fora. Agora vamos para o outro lado. Vocês vão observar que o resultado final, até nesse ponto alto da modelo, que você observa que é um ponto alto mais ralinho, mas possui pelos. E com a tintura, muda completamente. Aparenta até como se a cliente tivesse mais pelos. Porque vai evidenciar todos os pelinhos, tanto os pelos mais grossos quanto as lanugens, que são aqueles pelos bem clarinhos, tá? Cubra bem os pelos, tá? Não deixe o pelo flutuando fora do formato, tá bom? Sempre cobrindo bem os pelos e pressionando bem na pele.
caprichar bem na base, bem na raiz, tanto na raiz, na parte dos pelinhos de baixo, quanto os pelinhos de cima. Tirar o excesso. Agora no início. Agora eu vou limpar os excessos. Para você limpar e fazer um bom alinhamento, tá? Seja com rena ou com tintura, é só você ir com a pontinha, bem a pontinha mesmo, sabe? Do palito, não precisa entrar muito. Agora a aplicação foi feita. Eu vou aguardar alguns minutos e daqui a pouco eu volto com o resultado. Depois de terem passado 10 minutinhos, vamos fazer a remoção agora da tintura. Com algodão umedecido em água, tá? Observe a diferença de como evidencia mais os pelinhos e a cor continua super natural de acordo com o tom do pelo dela. Na pele até fixou levemente, tá vendo que na pele até pegou um pouquinho mais, porém a função maior é nos pelos, então os pelos ficaram bem preenchidinhos. Enquanto falta dar mais um minutinho aqui nessa sobrancelha, eu vou finalizar a sobrancelha de cá. Vou passar o corretivo, que eu falo também sobre ele, lá na videoaula de materiais necessários. Então, eu vou passar um pouquinho aqui do corretivo, já passei no dorso da minha mão, ó, um pouquinho de corretivo e vou com esse pincel, que é o pincel para delinear da marca Macrylan, tá? Ele tem a ponta reta. Ele é esse número aqui, ó, B142, tá bom?
Eu pego bem pouquinho na ponta do pincel, só um pouquinho mesmo, coisa mínima, e vou fazer a finalização inferior aqui da sobrancelha, porque esse é o acabamento. Essa também é a chamada cereja do bolo, né? A gente faz um acabamento bem feito, porque isso aqui é como se fosse um mimo que você oferece para sua cliente. E dá muita diferença, observe. A diferença que faz, como a sobrancelha fica até mais alinhada do que já estava. A cor bem natural, tá vendo? Ó, os pelinhos, vou virar um pouquinho aqui. Ó, uma cor super natural, fixou levemente na pele, você vê que é uma coisa mínima, realmente é mais nos pelos, por isso que dá até a impressão de que a cliente possui mais pelos, porque colore até as lanugens, tá? Agora eu vou fazer a retirada da outra sobrancelha. Nessa cliente aqui eu deixei 10 minutos, tá? Para um efeito mais clarinho. Lembrando que essa cor, ela não vai ficar uma cor escura, tá? Porque ela já é um tom castanho claro. Então, 10 minutos eu acho que é o ideal para pessoas que vão atender, assim, clientes com esse perfil, com esse tom de pelo, tá? Observe só como fica diferente, como fica mais preenchido. Olha só as lanugens, os pelinhos aqui, ó. Olha o ponto alto, como o ponto alto tá em evidência. Esse ponto alto aqui, ele quase não aparecia. Agora eu vou fazer a finalização dessa sobrancelha aí também. Com o corretivo. Ó, estico bem a pele aqui, ó. E aplico um pouquinho mais afastado do formato, tá? Não tão grudado aos pelos, mais afastado, para criar um pouco desse efeito mais recortado, tá? Levemente afastado da sobrancelha. Lembrando sobre a durabilidade da tinta, é de 4 a 6 semanas no pelo, tá? Na pele é de 4 a 6 semanas, tá? E no pelo ela vai ter a durabilidade aproximada da rena, tá? Na média de 5 dias, por aí. Porém, como a função dela maior é nos pelos, ela colore profundamente os pelos. Depois que ela sair da pele, você vai ver ainda que os pelinhos vão estar bem em evidência. E esse aqui foi o resultado final da sobrancelha preenchida, corrigida com a tintura Reflectocil para loiras, tá bom? Espero que você tenha gostado.